Voltei eu aqui, professor Alexei, com dicas quentes para o Enem, Física na Veia. Meu querido, minha querida, acompanha comigo porque, de novo, a gente vai ter aqui um assunto que é carro-chefe do Enem. Só revisão de coisas certas que vão cair na tua prova. Eletrodinâmica. Trata do estudo de cargas que se movimentam. E essas cargas vão se movimentar para nós num circuito. E aí nós temos que estar atentos às leis de Ohm. A primeira das leis, que diz que o V, que é a diferença de potencial, é igual a R, que é a resistência de um resistor, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica. O V que ri. V é a diferença de potencial, que é o estímulo para as cargas se movimentarem. A resistência é o que impõe uma dificuldade para as cargas se movimentarem. E a intensidade de corrente, que são as próprias cargas que estão passando na unidade de tempo. Essa resistência vai estar presente na segunda lei de Newton, de Ohm, Newton a gente falou aí em mecânica, a segunda lei de Ohm, quando a gente está relacionando a resistência de um resistor, de um condutor, com o material, então representado aqui pela resistividade, com o comprimento desse material e com a área desse material. Então a resistência sempre é diretamente proporcional ao comprimento. Aumentando o comprimento de um condutor, eu vou ter uma resistência cada vez maior, fica mais difícil para as cargas se propagarem. Se eu aumentar a área desse condutor, normalmente um condutor tipo fio, ele tem um formato circular. Então esse formato circular, ele vai ter uma área. À medida que eu aumento a área, eu possibilito que mais cargas passem por ali, eu diminuo a resistência. Eu torno mais fácil a passagem dessas resistências, dessas cargas. A resistência, ou o resistor, que tem como característica a resistência para impor a dificuldade na passagem das cargas, esse resistor, que é representado normalmente assim no circuito elétrico, vai impor uma certa dificuldade para as cargas passarem. À medida que as cargas passam, elas vão colidindo com a estrutura do nosso resistor. E nessa colisão, parte do movimento dos elétrons que estão se passando por ali é perdida e transformada em calor. Então o resistor transforma a energia elétrica, a energia de movimento dos elétrons, em energia térmica através do efeito Joule. Então o teu chuveiro, quando aquece a água, ele é um chuveiro elétrico, ele funciona com base no efeito Joule. Eu vou ter uma diferença de potencial, as cargas vão se movimentar por aqui. Quanto menor a resistência do nosso chuveiro, mais a água vai aquecer. Olha que estranho isso, né? Aumenta a resistência, vai passar menos carga e eu vou ter menos colisões. E aí vai ser mais difícil de perder, transformar a energia elétrica em calor, certo? Passam menos cargas, menos carga vai passar. A intensidade de corrente tem a ver com a quantidade de carga que passa no tempo ou a relação Ohm-Kit, né? A quantidade de carga é o I, que é a intensidade da corrente elétrica, medida em ampere, multiplicada pelo tempo, o tempo que a carga está se movendo, né, passando por aquela área de um fio. Nos circuitos elétricos, a gente pode ter uma questão envolvendo circuitos. Eu tenho circuitos de dois tipos, frequentemente aparecendo no Enem. Um circuito chamado de paralelo, observa, nesse circuito eu tenho aqui uma fonte de corrente contínua, uma bateria, uma pilha, vai ter um polo positivo, um polo negativo, e eu vou ter um condutor aqui, certo? O que acontece? Convencionalmente, a corrente sai da carga positiva, vem pelo condutor aqui. Quando chega aqui, ela encontra um nó e essa corrente se divide. Se divide para acender essas duas lâmpadas que estão aqui. Mas para que isso aconteça, eu preciso que haja a diferença de potencial. Um potencial positivo, alto, e um potencial negativo, baixo. Então, a carga sai daqui, chega aqui e ela se divide. A corrente se divide. E depois se encontra todo mundo aqui. Então, na associação em paralelo, eu tenho uma divisão de corrente elétrica. Eu vou usar de novo aqui o V que ri, com certeza, né? Eu vou achar a resistência equivalente aqui, que é o inverso da resistência equivalente igual a soma dos inversos das resistências de cada um dos resistores. Isso funciona sempre na associação em paralelo. E eu tenho uma associação em série. Na associação em série, na hora que eu liguei o meu gerador aqui, a minha bateria, eu vou ter a corrente saindo do positivo, potencial alto, e ela vai passar por essa lâmpada, vai passar por essa também, aqui e chega aqui. Então eu tenho que ter a diferença de potencial, certo? O que vai acontecer? A corrente que entra aqui, ó, ela vai passar por aqui, vai passar por aqui. A corrente é a mesma.
O que divide o nosso circuito em série? Ele divide o potencial, que é o estímulo para a carga se movimentar. Então, essa lâmpada vai ficar com parte dos volts que eu tenho aqui, a outra lâmpada vai ficar com a outra parte. Então, a associação em série divide o V. A associação em paralelo divide o I. Tá? Ela divide o I. Também vai usar o V que ri aqui, a diferença de potencial é igual à resistência equivalente, que aqui é o somatório dessas resistências. Eu somo essa resistência com essa resistência e multiplico pela corrente. Agora, cuida do seguinte, se essa lâmpada queimar ou se ela desligar, eu não tenho mais diferença de potencial. E aí eu não tenho mais o meu circuito funcionando. Enquanto que na associação em paralelo, se eu desligar uma das lâmpadas, a outra segue funcionando normalmente como se nada tivesse acontecido. A associação em paralelo é o que tu tem na tua casa. Tu pode ligar a geladeira, pode ligar o fogão, a televisão, tudo ao mesmo tempo ou separado. Todo mundo vai funcionar contento. Na associação em série, não. Na associação em série, ou tu liga todo mundo, ou tu não liga ninguém. Certo? Potência, lembra que eu falei para ti que potência vai estar na prova? Eu falei quando eu falei de mecânica, falei da potência, vai poder estar presente também na termologia, e a gente poderia apostar na potência presente na eletricidade. A potência é o PIV, é o I, que é a corrente, multiplicada pelo V. Mas como o V é igual a R vezes I, eu também posso ter a potência dada com essa fórmula, V ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado. Lembra que a energia que é consumida, a energia que é transformada de eletricidade em calor, som, imagem, tá? Ela é o produto da potência aplicada dividida pelo tempo. Lembra que potência é energia sobre o tempo? Então, energia é potência vezes o tempo. Tá? A energia no Sistema Internacional de Unidades é dada em Joule, a potência é dada em watts e o tempo é dado em segundos. Mas de forma usual, quando tu consome energia elétrica, usando aparelhos eletroeletrônicos, a energia vai ser dada em quilowatt-hora ou em watt-hora. Quando for quilo, o quilo sempre quer dizer 1000. Tá? Watt-hora, aí a potência tem que estar em watts, mas o tempo tem que estar em horas. E aí tu pode saber qual é o consumo, que tem um chuveiro lá de 6.000 watts funcionando durante 1 hora. Qual é o consumo de energia? Vai ser 6 vezes 1 vai dar 6.000, né? 6.000 watts-hora ou 6 kWh. 6 kWh. Vamos supor que o preço do quilowatt-hora aí na tua região esteja 50 centavos de real. Então, se em 1 hora de uso de chuveiro tu tens 6 kWh de consumo de energia e cada quilowatt custa meio real, 50 centavos de real, tu vais gastar R$3 para tomar esse banho. Certo? Enem, prova é com a gente. Curtiu o que a gente está trabalhando aqui contigo? Curte aí nas redes sociais, manda para o teu amigo, para tua amiga, para o teu parente, para aquela galera que também vai fazer a prova junto e fica atento, fica esperto que tem muita dica ainda nas nossas revisões. Valeu, professor Alexei Física, tô contigo, meu querido, minha querida, vamos junto!